Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Que nós temos em Cristo Jesus. E para iniciar, nós já ouvimos em uma das ministrações também do mês passado sobre o perdão, nós ouvimos alguém que mencionou sobre a redenção, que o perdão ele também promove, a redenção. E eu quero trazer para a nossa compreensão também o que significa redenção biblicamente. É o ato ou o efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, livrar-se das penas do inferno. Amém? Isso é redenção. E a Escritura, por diversas vezes, ela vai mencionando que a humanidade, ela vive embaixo de uma grande escravidão. Amém? Jesus veio, nós sabemos o plano redentor de Deus através de Cristo Jesus, mas o mundo e a humanidade permanece nessa escravidão até que reconheça Cristo como Senhor e Salvador, como aquele que pode redimir, como nós falamos agora, trazer a redenção sobre a humanidade. E aí nós vamos ler em alguns versículos, e eu vou citar os versículos, eu peço que os irmãos já coloquem na sequência esses versículos, que é Gálatas 4:3, depois o Gálatas 4:8 e Gálatas 3:22. Então, a condição humana de escravidão da humanidade é de uma natureza que o ser humano não é capaz de se autolibertar. Todos nós compreendemos isso, irmãos? É importante nós entendermos isso. Nenhum ser humano é capaz de se autolibertar. Amém? Nós precisamos de um libertador, nós precisamos de um redentor, que nos dê esse resgate, que nos dê alforria, que nos traga para a liberdade. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem foi capaz de trazer esta redenção, é quem é capaz de dar liberdade e libertação a todo ser humano. Amém? E ele, através dele, há vários benefícios que nós recebemos, e nós vamos ver daqui a pouco. Mas é importante nós compreendermos que a humanidade, o ser humano, a partir da queda, ela vive em escravidão. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Aí vai lá para o 8, não é? Esse mesmo capítulo, no passado, quando não conhecieis a Deus, éreis também escravos daqueles que por natureza não são deuses. E coloque lá no 3:22, não é? Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Então, aqui nas Escrituras nós vemos enfaticamente as declarações de que nós éramos escravos, quando não estávamos em Cristo, nós vivíamos num sistema que escraviza. Mas tudo foi sujeitado debaixo de todo o poder de Jesus Cristo. Amém? E agora tudo está debaixo dele. E em vista da fé que nos foi revelada em Cristo Jesus, nós podemos nos tornar livres. Então é importante nós entendermos que o sacrifício de Jesus, ele não nos deu apenas uma salvação, mas a ampliação disso é muito maior. Não é apenas uma passagem desta vida terrena para uma vida eterna, mas algo que já começa a ser quebrado no vínculo da escravidão desde agora, desde o momento em que você começa a caminhar com ele. Então há
diversos benefícios nesse processo da libertação através da fé em Cristo Jesus, né? Quando nós começamos a seguir a Cristo, você deu sim para Jesus, o recebeu, você começa a usufruir de uma libertação futura e o de uma redenção futura e presente, né? Uma libertação nos ambos aspectos, corpo, alma e espírito. Vamos ler lá em Efésios 1:4, por gentileza. Então, Jesus, ele nos entrega benefícios e também ele, assumindo essa forma humana, para que nós pudéssemos ser livres e nos fazer também retornar à comunhão e submissão a Deus. Amém, irmãos? Olha só, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Um grande benefício desse resgate através de Cristo Jesus é que nós já fomos pensados por Deus em ser santos e irrepreensíveis para vivermos na sua presença. Amém? Então, uma das grandes conquistas também da libertação, um dos grandes benefícios é você poder estar na presença de Deus. E não foi você que pensou nisso, nem fui eu, né? Mas foi o próprio Deus que desejou nos trazer de volta à sua presença. Amém? E isso é muito importante que nós entendamos, né? Vamos ler também em Filipenses 2:5. Então, essa decisão de Deus, de que o libertador vivesse em uma vida plena humanamente e consagrada ao Pai, é para nos revelar não somente o amor de Deus, mas também a forma como seres humanos deveríamos viver a vida terrena. Amém, irmãos? Porque Jesus é o nosso exemplo de viver a vida terrena. Ele poderia vir nos resgatar de uma outra forma. Talvez não precisasse nascer, sim ou não? Precisaria Jesus vir, nascer de uma mulher, passar 9 meses ali na incubadora, no útero? Precisaria? Não. Se fosse somente para nos resgatar das mãos do diabo, não precisaria esse processo, né? Mas ele veio também para nos ensinar, para pedagogicamente nos mostrar como viver a vida terrena. Amém? Reconhecendo quem ele era, como ele reconheceu em obediência e viveu a obediência na vida terrena. Como filho de Deus, ele abriu mão de todo o poder, de tudo aquilo que ele poderia fazer como filho de Deus, para nos mostrar como viver no corpo do ser humano mortal. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos isso, porque às vezes nós olhamos para Jesus e dizemos muitas vezes assim: ah, mas era Jesus. Sim ou não? Quem já falou assim? Seja sincero, peço logo perdão, porque algumas vezes a gente fala assim: ah, mas também, né, era Jesus. Não é pecado não, irmão. Você já em algum momento pensou dessa maneira? Você é ser humano falho, né? Mas muitas vezes as pessoas entendem que Jesus foi um exemplo, mas acha que ele utilizou. Quando a gente tem essa desconfiança de dizer, mas era Jesus, nós não estamos entendendo que ele não utilizou nenhum dos poderes que ele tinha para viver a vida terrena. E aí a gente duvida de que isso seja verdade, né? Quando eu olho e digo, ah, mas era Jesus. Não, ele viveu, né, como um ser humano. Ele sentiu fome, dor e tal. E isso era o desejo do Pai, foi da vontade de Deus e decisão dele que o libertador fosse como nós, viesse como nós, sofresse como nós, morresse também como nós também morreremos, né? Para nos mostrar todo o passo a passo de como será também o nosso desenvolvimento na vida terrena, que morreremos, mas também ressuscitaremos, assim como ele ressuscitou. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos isso. Olha o que diz Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando Deus ele toma essa decisão de mandar Jesus,
ele nasceu, passou todo pelo processo que nós passamos, nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, ele foi também pelo Espírito Santo, não é? Foi concebido, foi colocado ali, passou pelo processo, né, de crescimento uterino, passou por todo o processo, né, que nós, para que formasse toda a estrutura dele carnal, assim como nós. E foi parido, que nem nós somos paridos, né? Não é verdade, irmão? Só gritou, com certeza, quando cortaram o cordão umbilical. Não sei se pegou uma palmadinha para chorar. Não sei se chorou logo, né? Mas foi todo um processo. Precisava disso, irmãos? Claramente não. Se fosse só para nos salvar ou nos tirar do inferno, não. Mas era um aprendizado, um ensino que Deus estava nos mostrando através da vida de Jesus. Então, era o desejo dele que o libertador vivesse uma vida plenamente humana e consagrada ao Pai, dizendo a nós que é possível que nós também possamos viver uma vida plenamente humana, consagrada a Deus. Amém? De forma a revelar não só o amor do Pai, mas também a plena humanidade desejada pelo Criador. Amém, irmãos? Vamos ler também Hebreus 2, 5. Hebreus 2, 5. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Amém? Não foi sujeitado a anjos, foi sujeitado a quem? A Cristo. Amém, irmãos? Coloca também o 18 desse mesmo capítulo aí. Versículo 18. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Amém? Jesus passou por sofrimentos semelhantes aos que eu e você passamos. Por isso, olha o que diz aí em Hebreus, né? Ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente também passam por tentações. Amém? Jesus passou por tentações, sim ou não? Jesus foi criticado, ele foi caluniado, ele foi esbofeteado, ele foi ofendido. Amém, irmãos? Então, coisas que são da nossa humanidade. Situações que ocorrem na vida terrena. Então, a redenção, ela é conferida à humanidade mediante a integralidade da vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, é importante nós entendermos toda a vida de Cristo, né? Muitas vezes nós falamos apenas do significado da morte de Jesus como algo que nos trouxe a redenção, mas a vida dele, o viver dele é muito importante para que nós possamos também caminhar na nossa vida terrena de uma forma agradável a Deus. Amém? É olhando para como ele se comportou que eu também posso me comportar. Amém, irmãos? Então, por conta disso, nós vamos aqui destacar alguns pontos importantes que eu quero falar sobre esse entendimento com relação à libertação e o aspecto dela aplicado à nossa vida, nossa humanidade, né, a nossa vida terrena. Amém? Então, o primeiro ponto, Jesus Cristo, ele liberta mediante a sua solidariedade com a humanidade escravizada. Amém? Jesus foi solidário conosco, sim ou não? Jesus foi solidário. E ele vai mostrando na caminhada dele terrena que ele se importava e tinha atos de solidariedade com aqueles que eram menos favorecidos, né? Com aqueles que eram impuros, com aqueles que a sociedade não via. Então, quando ele assumiu também a nossa condição de escravos, porque nós éramos escravizados, e Jesus veio e assumiu o nosso papel de escravos, ele nasceu de mulher, foi sujeito à lei para nos libertar. Ele viveu no tempo da lei, ele cumpriu a lei. E ele veio com um sentido de
resgate, de compaixão, de se solidarizar com aquele povo, com aquela humanidade que vivia escrava. Amém? E como filho de Deus, ele assume essa nossa posição, a fim de nos tornarmos filhos de Deus. A partir dele, nós fomos recebidos por Deus, adotados como filhos, não é? E ele se tornou, aquele que era único se tornou primogênito. Não é? Quem é filho único? Quem é aí filho único? Levanta a mão aí quem é filho único. Não é bom ser filho único? Hein, Cristiano? Não, olha, minha sogra está dizendo que não é, mas tem gente que gosta muito de ser filho único, né? Porque é tudo para você, né? Tudo para você, você tem todas as atenções. Quando tem outros irmãos, a atenção é dividida. Sim ou não? Né? Então, o lugar do ser unigênito, ser único, é um lugar muito especial. Um lugar muito importante, é um lugar, né? E ele se tornou, né, como o primogênito de muitos irmãos. E quem são esses irmãos? Diga aí, eu sou. Né? Sou eu. Esses muitos irmãos de Cristo sou eu. Ele é o meu Senhor, ele é o meu exemplo, mas ele é o meu irmão. Né? Eu sou agora co-herdeiro dessa glória que ele tinha sozinho. Agora ele compartilhou essa glória com os seus irmãos. Amém, irmãos? São benefícios, né, da libertação, da redenção. Então, com ele, nós herdamos agora a vida. Não somente a vida abundante aqui terrena que você pode ter, mas a vida também eterna. Amém? Vamos ler lá Gálatas. Coloque aí, por favor, Gálatas 4, de 4 a 7, e depois Filipenses 2:5. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Vai seguindo. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Irmãos, é muito forte esse versículo, não sei se você consegue compreender a dimensão dele. Diz que Jesus foi enviado, não é, para nos tornar filhos, e depois disso o seu Espírito foi enviado para estar em nossos corações, e ele clama, Abba, Pai. E o que significa Abba, Pai? Paizinho querido, né? Pai querido. É uma expressão que denota alguém que é apaixonado pelo seu pai, ou que deseja muito agradá-lo. E o Espírito está em nós, clamando esse Abba, Pai. Deixe lá ainda no versículo 7 aí de Gálatas 4:7. Deixe aí no Gálatas 4:7, ó. E agora, por conta disso, do que ocorreu, e a gente precisa entender isso, a nossa mente, ela precisa ser renovada aí pela palavra, e a naturalidade, o ceticismo da sua mente incrédula precisa ser quebrado para você entender o que isso significa. Porque agora tu não é mais escravo. A tua mente não pode ser mais uma mente que pensa como um escravo. Porque o escravo não tem direito, o escravo, ele come da migalha, o escravo come o que sobra, o escravo não tem herança, o escravo não tem nenhuma expectativa de futuro. Mas agora você não é mais escravo, eu não sou mais escrava, nós agora somos filhos. E o filho, ele tem uma mentalidade diferente. Assim como Jesus tinha uma mentalidade diferente, vivendo num corpo carnal, humano, mas a mentalidade dele não era de escravo, a mentalidade dele era de filho.
E aí você precisa romper com a tua incredulidade. Porque talvez você seja até crente, já até está seguindo a Jesus, mas não acredita que é filho. E aí, se você não acredita que é filho, você está sofrendo ainda nas correntes da escravidão, mas já com a liberdade à sua disposição. E isso é importante nós entendermos, né? Que como filhos agora, nós também temos pleno direito de herdar, né, aquilo que Jesus já declarou, aquilo que já está nele. Por isso que ele mesmo diz, e nós vemos nas Escrituras dizendo que agora nós estamos assentados também com Cristo nas regiões celestiais. E aí uma mente de filho rompe com os céus, que diz o contrário. Amém? E eu e você precisamos entender o que isso significa. Filipenses 2,5, vamos ler lá em Filipenses também 2,5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí, aquilo que eu acabei de falar, Jesus veio como ser humano, nasceu de mulher como eu e você. Chorou, tomou mingau, não sei se tinha mingau naquela época, né? Não sei como é que era, mas ele com certeza mamou muito no peito da Maria, né? Para viver, com certeza, né? Então, mas ele, quando começou a ter entendimento das coisas, ele sabia que ele era filho. Quando ele começou a estudar as Escrituras, ele começou a tomar posse de tudo aquilo que a palavra de Deus dizia a respeito dele. Por isso que aos 12 anos ele estava, né, numa conversa bem franca e bem séria com os doutores da lei. Amém? Não, mas era Jesus. Eu tinha nascido com tudo naquilo na cabeça. Não, não é bem assim não. Ele aprendeu, ele foi aprendendo e sendo revelado para ele o propósito de Deus. E ele foi entendendo, nos ensinando que à medida que vamos crescendo em Cristo, no nosso relacionamento com Ele e com Deus, precisamos também desenvolver tudo aquilo que o Senhor já disse a nosso respeito. E isso ele precisa ser claro, ser manifesto. Amém? Aí Jesus, na sua caminhada, nós podemos ver nos evangelhos como ele se solidarizava, como ele entendia essa questão do resgate, ele entendia o compartilhamento do amor que Deus havia colocado sobre ele e o propósito que ele tinha que manifestar em tempo breve, né, às pessoas. E ele estendia esse amor às pessoas que eram impuras, né? Ele foi batizado e necessitava, o batismo, ele tinha um significado de purificação. Jesus precisava se purificar de algo? Hein, irmãos? Ele precisava não. Mas ele mostrou como um sinal de que nós deveríamos passar por esse processo de purificação. Amém? Depois também você vê ele na Galileia, em outras regiões, onde muitas pessoas clamavam e viviam à margem da sociedade, e ele manifesta o seu poder e a sua compaixão às pessoas, fazendo sinais em lugares onde eram lugares de má fama. Quando ele é chamado de o Nazareno, ele vem de um lugar que não era um bom lugar para se ter um apelido como esse, né? Por isso que alguém diz, tem um ditado popular que é citado na Bíblia: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E veio Jesus, né? E ele usa esse termo como o Nazareno, o Galileu, que também eram regiões de má fama. Então Jesus, ele vai desmistificando, quebrando os paradigmas sociais da sua época, demonstrando o amor de Deus. Amém? Então isso é importante nós entendermos desse processo da libertação. O Senhor libertava as pessoas, mas também os ambientes que estavam destinados ou rotulados de forma que
se tornavam desagradáveis, ele manifestava a transformação através do resgate que ele fazia desses ambientes. Amém? Então, os sinais realizados por Jesus, curas, milagres, libertação de demônios, eles podem ser vistos também como uma expressão dessa solidariedade, desse amor, dessa compaixão. Amém, irmãos? Nem todos aqueles que foram curados, libertos e sarados o seguiram. Ele curou mais de 10.000 pessoas, mas lá no cenáculo só 120 receberam o Espírito Santo. Só que Jesus não estava preocupado com isso. Ele queria resgatar e estendia o manto, né, da compaixão a todos. Amém? Amém, a todos. Então, a comunhão também, quando ele senta com os publicanos e pecadores, é uma outra expressão também dessa solidariedade, dessa compaixão. Né? E isso lhe rendeu muitas polêmicas, muitas acusações. A gente sabe, quem já leu os evangelhos vai perceber como as autoridades religiosas da época criticavam Jesus pela forma como ele se comportava na sociedade. Então, amém? Então é importante que nós entendamos que Jesus, ele estendeu esse amor de Deus ainda antes dele subir à cruz, já mostrando a todos que todos eram carentes desse amor, que todos precisavam ser alcançados, desde o menor até o maior. Então você vai ver na trilha aí do caminhar de Jesus, ele curando o cego Bartimeu, mas ele também alcançando mulheres que tinham recursos financeiros, homens ricos e tantas outras pessoas, né? Por causa do seu amor, da sua compaixão, da solidariedade. O outro ponto, o ponto 2, Jesus Cristo nos liberta mediante também a sua fidelidade a Deus. Jesus não nos salva por conta da nossa fé a Ele, mas sim por conta da fé dele a Deus e sua fidelidade em cumprir o propósito para o qual Ele foi designado. Amém, irmãos? Então, a libertação não pensa que vem por conta dos teus méritos, mas é pelos méritos de Cristo e por Ele cumprir aquilo que Deus o designou a fazer. Se Ele não tivesse cumprido, né? Se ele podia dizer, né, irmãos? Um filho único aí, né? Quem é o filho único? Agora dois levando, né, Cristiano? Quantas vezes a tua mãe ou o teu pai manda tu fazer alguma coisa e tu diz, eu não vou. Né? Fala, né, meu filho? Tu obedece todas. Olha, não. Ah, tua mãe tá bem ali. Desobedece, né? Já pensou se Jesus desobedecesse? Né? Ele podia ter dito, não, pai, que história é essa, né? O que eu tenho a ver com esse povo? Não tem nada a ver com isso, né? Manda aí o teu primeiro-ministro, né? Manda aí o Miguel. Deixa eu mandar o Miguel, Gabriel, não é? Manda os outros, é porque logo eu, né? Eles também não eram puros, sim ou não? Eram puros, são puros também. Senhor, manda. Mas, quando Deus fez a proposta, Ele não se recusou. Não é? Ele obedeceu. A fidelidade dele para com o seu pai, a fé e a expectativa e a esperança no propósito do seu pai para com a humanidade. Amém? Então vamos ler aqui, ó, Gálatas 2,16. Vamos ler também o 3,22. Vão anotando aí, meninos, e colocando na ordem. Gálatas 2,16, Gálatas 3,22 e depois o Romanos 3,22. 2,16. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus,
a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Amém? Então não é pelo que nós fazemos, é pela fé em Cristo. E porque Cristo primeiramente também creu em Deus. Amém? Gálatas 3:22, coloque lá. 3:22. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. O Romanos 3:22. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Coloca também o 26, desse mesmo capítulo. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Amém, irmãos? Como nós falamos lá no início, a sua mente precisa estar com isso bem claro. Você não pode duvidar. Se você deposita toda a sua fé em Jesus, você é justo e justificado por Ele. Não é por você. Você pode até se considerar indigno. Isso não faz diferença se a sua fé está em Cristo Jesus. O que você acha a respeito de você não faz nenhuma diferença se você tem depositado a sua fé em Cristo Jesus. Amém? E isso é importante nós entendermos. A nossa mente também ela é muito limitada. O nosso entendimento ele é pequeno demais para compreender por Ele mesmo as grandes riquezas de conhecimento do nosso Deus. E isso a gente precisa entender. É como se eu fosse considerar tudo pela minha mente, eu fosse avaliar tudo por baixo. Porque é bem pequeno perto da grandeza do nosso Deus. Por isso, eu preciso entender que há dentro de mim um espírito que clama, que diz, Abba, Pai, e que me leva a entender dessa grandiosidade de Deus que a minha mente finita não consegue entender. Amém? E eu preciso estar em comunhão com esse espírito. Porque a minha mente, ela é muito pequena. Muito pequena. Perto daquilo que Deus pensa a meu respeito. A fé, ela é a nossa resposta à oferta graciosa da salvação por Deus, mas não é a base da nossa salvação. A nossa salvação é Cristo. Amém? Por isso que tu não pode também depender só da tua fé, porque não é a tua fé. Às vezes, quando tu duvida, não é? Não significa que você deixou de ser salvo. Quando você falha, não significa, porque a resposta da nossa salvação é a fidelidade de Cristo e não a nossa. É a fé de Cristo e não do que Ele já fez por nós. E não do que você é capaz de fazer. O teu ato de acreditar, de crer, de ter fé, não vai remover ou vai colocar a salvação para você, mas naquilo que Cristo já fez, e você caminha, porque Ele conhece a tua estrutura e sabe que você é fraco, que você é pó, que você e eu não valemos nada. Ele sabe, mas mesmo assim Ele disse, vinde a mim, todos vocês que estão fortes, vigorosos. É assim, irmãos? Não, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês que estão perdidos, errantes sobre a terra, que não sabem para onde ir, nem de onde vem, Senhor, porque não é por conta de nós, irmãos, nem do que nós fazemos ou pensamos, é pelo que Ele é pelo que Ele já fez. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. A completa e plena submissão à missão que lhe foi confiada pelo Pai que o enviou.
Essa é a resposta para a nossa salvação. É por isso que nós temos salvação. Porque Ele cumpriu a missão, porque Ele se submeteu, porque Ele veio. Então, o fundamento da nossa liberdade é a fidelidade de Cristo. Ela é determinante para que eu seja liberto e justificado. Amém, irmãos? Então, não podemos confundir a fé em Cristo com o fundamento da nossa salvação. Amém? O fundamento da nossa salvação é Cristo. Amém, irmãos? Vamos também aqui para o tópico 3. Jesus é o nosso libertador porque Ele assume a nossa condição de malditos sob a lei e morre representativamente por toda a humanidade. Amém, irmãos? É importante nós entendermos que eu e você, nós éramos malditos, irmãos. Eu não, eu sou tão bonitinha, pastor. Sou tão bonitinha, hoje eu fiz uma chapinha e tal. Não, sou tão bonitinha. É maldito, irmão. Sem Cristo, né? Nós éramos malditos e Ele assumiu essa condição. Nós éramos inimigos de Deus e Ele assumiu a condição de inimizade. Por isso que Ele diz assim: Pai, por que Tu me abandonastes? Porque naquele exato momento era algo tão terrível que estava sobre Jesus, toda a maldição da humanidade inteira, toda a maldição, e Deus não pôde contemplar o estado do seu filho. Já pensou, irmãos? O estado do seu filho. Então, o domínio da lei, ele escraviza uma pessoa e obriga, né, a fazer diversas coisas. E aquela lei era a lei do pecado, a lei que escravizava toda a humanidade e que ainda escraviza. Então, éramos incapazes de nos libertar. Éramos incapazes por nós mesmos de subir naquela cruz e alcançar o perdão. Podíamos todos nós morrer crucificados e não ia adiantar nada. É algo sério, né, irmãos? Vamos ler lá Gálatas 3, o 12 a 14. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Amém? Vamos ler também lá Gálatas 3, de 1 a 5. Então, isso aí, quando Jesus assume a nossa maldição e Ele se entrega, Ele abre o caminho da promessa, né? Como nós lemos aí ao final. A partir de então, todos nós temos acesso à promessa mediante a fé. E recebemos o Espírito Santo que foi prometido lá atrás, né, irmãos? Antes de Jesus, esse Espírito Santo já havia sido prometido. Já havia sido prometido aquele que esmagaria a cabeça da serpente e também o Espírito que traria a verdade. São cumprimentos proféticos. E diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante de vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais, foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vocês aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada. Então aqui você vai vendo Paulo, o apóstolo Paulo, que advertindo a igreja
que ficava na Galácia a respeito de achar que por seu esforço próprio poderia alcançar a libertação, a salvação, e deixar de entender que é pelo reconhecimento do que Cristo fez e pela fé nele que nós podemos ter acesso. Então, jamais o lugar da graça pode ser substituído pelo esforço humano. A salvação, ela não tem por base o esforço humano. É uma dádiva divina. Amém, irmãos? É uma dádiva divina. Jesus é o caminho. A lei apenas é como se fosse um mapa, né, como uma referência. Mas Jesus é o caminho. A lei apenas nos auxilia a encontrar o caminho. São instruções para seguirmos, mas toda a salvação, toda a redenção, ela vem do único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. É nele que não apenas eu e você, mas toda a humanidade, toda a criação, tudo que foi criado, pode ser liberto e redimido. E a gente precisa entender isso. Amém, irmãos? O quarto ponto, que nós vamos continuando aqui, Jesus Cristo liberta a humanidade também mediante a sua vida entregue livremente. Ele se entregou livremente, ele não foi obrigado. Amém, irmãos? É importante nós entendermos isso, que Jesus não foi obrigado a se entregar. Ele fez isso livremente. Coloca lá, por favor, Gálatas 5, 1 e 2. Então, a morte de Jesus, ela é a coroação de sua vida e seu ministério terreno. Então, ele foi seguindo, né, num processo contínuo de crescimento. Alguns pensam assim que a morte de Cristo foi, né, como se fosse uma derrota, ou como se fosse ali algo que culminou para levá-lo para, né, o esquecimento ou para baixo. Naquele momento, momentaneamente pode ter sido, mas na verdade aquilo ali foi o clímax de todo o processo terreno que ele viveu. Amém, irmãos? Ali se consolidou tudo aquilo que ele já havia manifesto, daquilo que ele já havia dito, e cumpriu-se também profecias de muitos anos antes da sua existência terrena. Gálatas 1 e 2. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Quando nós começamos a falar essa noite sobre essa palavra, falamos sobre isso, da sua mente não está como uma mente de escravo, mas ela agora como filho, ter uma mente que se comporta como uma mente de filho, como uma mente que entende a redenção, que entende a salvação, que entende o que é essa liberdade e para que você recebeu essa liberdade. Amém, irmãos? Então, o versículo 2. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Aqui ele está advertindo, porque eles queriam abrir mão daquilo que eles aprenderam pela fé para se sujeitar a um outro jugo, que era se circuncidar. Ali era o que eles estavam experimentando, aqueles crentes. Hoje também, como cristãos, como servos de Deus, você pode estar experimentando também uma imposição religiosa ou uma imposição da sociedade para também em se subjugar a uma escravidão que não é aquilo que Jesus ou que Deus deseja. Amém? Então é importante nós compreendermos que em Cristo nós somos livres. Ele morreu a morte do fiel a Deus. Foi solidário com impuros e pecadores. Do rebelde aos reinos, aos seus reinos humanos, ele promete salvação. E traz até aqueles que desejaram usurpar o seu lugar, para uma chance
de ter um relacionamento com Deus. Amém? Na morte e na morte de cruz, a culpa e a condenação da humanidade foram também crucificadas. Tudo foi pago, todas as dívidas. A cruz é a plena libertação, pois é a expressão do amor de Jesus, da sua solidariedade para a humanidade pecadora. Nele, naquela cruz, aquele que não reconheceu o pecado se fez pecado. Amém, irmãos? E o fez em nosso benefício. Amém, irmãos? Ele fez o que ele fez por nós. A natureza humana, tão frágil, caminhava num caminho árido, sem liberdade. Mas o Senhor trouxe a condição de nos tornarmos livres e viver uma vida para a sua glória. E a liberdade dos que creem é a liberdade para amar, pois a fé age pelo amor. Amém? Coloca aí Gálatas 5:6, por favor. Nós fomos libertados por Cristo para vivermos uma vida plena de liberdade na fé que vem dele. E em tudo aquilo que ele expressa, em tudo aquilo que ele nos deixou como legado da sua jornada terrena. Não há dúvida de como nós devemos seguir, não há dúvida como nós devemos caminhar. O que precisamos é realmente nos posicionar para caminhar e viver como Cristo nos ensinou. Amém, irmãos? Porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor é aquela que faz toda a diferença aos olhos de Cristo e também aos olhos de Deus. Pelo amor, ele se sujeitou e serviu durante toda a sua jornada terrena. E ele nos ensinou também que nós devemos servir uns aos outros. E nisso também consiste a liberdade e a libertação que recebemos. Amém? Pois toda a lei encontra o seu cumprimento nesta única palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então podemos viver na liberdade do amor, que é o fruto do Espírito da promessa e o cumprimento da lei. Amém, irmãos? Por último, o quinto ponto: Jesus liberta mediante a sua ressurreição dentre os mortos. Assim como a morte de Cristo foi a coroação de todo o seu processo terreno, a ressurreição foi o selo divino sobre a vida e a morte do seu Filho, garantindo a toda a criação a sua filiação divina e a sua regeneração e restauração. Amém, irmãos? A morte teve um significado e a ressurreição, ela fecha todo esse plano salvífico que vem do nosso Deus. A ressurreição de Jesus é a ressurreição daquele que se encarnou, viveu e foi crucificado. Da história de Cristo vão resultando alguns alvos que são importantes para nós: a fé justificadora, o domínio sobre os mortos e vivos, a superação da morte, porque agora nós podemos superar a morte e a nova criação. Nós somos agora novas criaturas em Cristo, e a glorificação de Deus por meio de um mundo que é redimido através daqueles que receberam a redenção. Amém, irmãos? Vamos ler ali Romanos 4, 23 a 25. E por fim, vamos ler, viu, irmãos, Filipenses 2, 9 ao 11.
Todavia, não é somente para ele que as palavras "isso foi-lhe atribuído como justiça" foram registradas, mas igualmente para todos nós a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Coloque aí por fim Filipenses 2, 9 a 11. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Amém? Toda obra aí de salvação, toda obra de libertação, ela tem esse fechamento com esse texto aí glorioso, que está escrito aí em Filipenses 2, de 9 a 11. A justificação dos homens, mas o objetivo superior também é alinhar a justificação recíproca de Deus conosco e de nós, da nossa vida comum, em andar em justiça para com Deus sobre a terra. Amém? Vamos ficar de pé. A fé cristã e a vida cristã afetam a totalidade da nossa vida pessoal, social, econômica, cultural e política. E nós precisamos ampliar nossa visão, crescer o nosso discernimento, aumentar esse discernimento de forma que seja eficaz o nosso testemunho pessoal e ministerial, para que o Senhor seja glorificado verdadeiramente através das nossas vidas. Amém, irmãos? Nós possamos entender o que foi nos ministrado esta noite, em alguns momentos muito confrontador, porque é a verdade. E nós precisamos quebrar com os paradigmas que têm nos prendido e nos impedido de ver o que nós podemos fazer como filhos e não mais vivermos como escravos, vivendo uma vida cristã fraca e fragilizada, mas uma vida cristã forte, retumbante, crescente, como o próprio Cristo viveu sobre esta terra, como tantos outros viveram. E quando falo isto, estou falando em todas as nossas áreas de ação, em tudo aquilo que você está envolvido. Eu não quero que você entenda que estou também relacionando a sucessos e coisas do tipo, porque às vezes nós fazemos essa referência, mas entendendo o propósito que Deus tem para você e para mim. Jesus, o maior sucesso de Cristo foi porque ele cumpriu a vontade do Pai. E o nosso maior também êxito deve ser em cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. É isso que mais agrada a Deus. Amém, irmãos? Então, que você possa agora baixar sua cabeça. Possamos agora ter esse momento de reflexão, de nos examinarmos interiormente. Porque a libertação e o viver em liberdade, ele depende do nosso culto racional. Depende de nós compreendermos, termos entendimento na nossa mente transformada para a mente de Cristo, para que possamos fazer aquilo que Cristo deseja que façamos como seus servos e seguidores. Não é aquilo que eu acho que é bom, não é aquilo que eu acho que agrada a Deus, é aquilo que Deus realmente quer que eu faça. E isso é bem diferente. Fazer o que alguém acha que agrada daquilo que você foi designado a fazer.
daquilo que é ser obediente. E Jesus foi obediente. Obediente em toda a sua vida. Obediente, inclusive para morrer numa morte que aquela época era uma morte vergonhosa. Mas ele não deixou de obedecer por conta da condição que ele ia passar. E que nós também sejamos pessoas, servos de Deus, que entendemos isto, que a nossa mente possa, neste momento, o Espírito do Senhor venha quebrar todo o paradigma da nossa mente, venha expandir a nossa mente, trazer uma metanoia, uma mudança real na nossa mente para compreender tudo aquilo que Deus deseja que realizemos neste tempo. E se há alguma dificuldade nisso, peça agora ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está em você. E Ele clama, Abba, Pai. Ele clama para que a obra de Deus na sua vida seja completada, para que ela seja realizada. Então, curva a sua cabeça. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.